Senhor Deus, que a nossa boca nunca se calhe de falar do Teu amor, da Tua graça, do Teu sacrifício, ó Pai. Que todos à nossa volta possam ter a certeza de que nós cremos no único Senhor e Salvador, naquele que criou os céus e a terra, e o único que pode nos dar a vida eterna. Que a nossa boca não se canse de falar sobre isso, ó Pai. Senhor Deus, seja conosco durante esse culto, porque ele é para Ti, Senhor. Prepara os nossos corações para ouvir a Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor cuida de nós e nos trouxe até aqui em segurança. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Gostaria nesse momento de conhecer os nossos visitantes. Temos algum visitante? Não temos visitante? Então vai ser a nossa bagunça de comunhão maravilhosa. E vamos cantar a mesma música de hoje de manhã, que então já está no sangue de vocês, que fala que Jesus, o Verbo vivo, viveu entre nós. E Ele é maravilhoso. Ele cura os enfermos, Ele livra os cativos. E o reino dele já chegou na terra, no meu coração, porque Ele reina nos céus e aqui em nós. Vamos lá?
vivo. Às vezes, antes da gente fazer a leitura bíblica, quem se encontra em Deuteronômio, às vezes eu fico me perguntando, o que é Cristo para mim? E aí quando a gente fala e canta essas músicas e fala assim, o que é Cristo para você? Às vezes se pegue pensando, o que é Cristo para você? E veja se o teu Cristo, o Cristo que está no seu coração, é o mesmo que a palavra fala para você. O ungido de Deus, aquele que cura os enfermos, aquele que liberta os cativos, porque Ele pode fazer tudo. Porque eu ouvi essa semana de um amigo meu que cresceu na igreja, que ele se sente abandonado por Deus, e aquilo para mim me pegou de uma forma, e eu falei assim, eu já orava para ele assim nos aniversários, e aquilo ali me pegou, e eu comecei a me perguntar, porque o Bruno manda pra gente na quarta-feira a música, e aí eu olhei essa parte e falei assim, quem é Cristo para mim? Que o nosso Cristo, que o Cristo que nós cremos seja o mesmo que está na Bíblia, aquele que liberta os cativos, aquele que ama e nos dá esperança. Amém. Então vamos fazer a leitura que se encontra em Deuteronômio 11, de 8 a 12. E fala assim: guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que sejais fortes e entreis e ocupeis a terra que passais a possuir. Congregação? Porque a terra que passas a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeavas a tua semente e regavas com o teu pé, como uma horta. Congregação? Todos juntos. Terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Que a gente possa entender que assim como a música que a gente canta para as crianças, né? Que o nosso coração é a terra fértil, que onde Jesus coloca a semente, e ela só vai florescer se a gente permitir. Então que a gente possa tirar todas as coisas que não pertencem, aquelas ervas daninhas que teimam em voltar ao nosso coração, e deixar a palavra do Senhor florescer e frutificar através da nossa vida.
ver as promessas do Senhor se cumprindo em nossas vidas. E que nós possamos a cada dia mais estar em comunhão com Ele, louvando ao Senhor, não somente nos domingos, mas no nosso dia a dia, podendo dizer para Ele no nosso dia a dia, no nosso devocional: digno é Senhor Pai, Tu és maravilhoso, Senhor, dignas de honra, de glória, de louvor. Que nós possamos cantar diariamente, que a nossa vida possa ser um louvor ao Senhor. Nós vamos cantar juntos: digno de glória. Levantemos nossas mãos para o Teu nome exaltar. A igreja pode se assentar. Graça e paz, amada igreja. Nesse momento em que nós
Queremos continuar cultuando a Deus, devolvendo nossos dízimos, as nossas ofertas, colocando a nossa vida à disposição do Senhor. Quero dizer que é um grande privilégio servir a Deus. Às vezes as pessoas não têm noção, não entendem isso. Às vezes as pessoas não entendem a santidade de Deus, a seriedade deste momento, estarmos adorando a Deus e que a nossa mente está concentrada naquilo que Deus quer falar. No momento de nós desligarmos o celular, essas coisas, e prestarmos um culto verdadeiro a Deus. Tem pessoas ainda que não se percebem isso e brigam. Isso é muito triste. É interessante quando nós vamos fazer esse momento de fidelidade, reconhecendo quem é Deus, como uma visita que nós fizemos hoje à tarde. A pessoa da nossa igreja que está passando dificuldade, a irmã Raimunda, talvez seja operada na quinta, talvez na segunda, o plano já liberou, mas ainda não tem data. E a gente ora, conversa. Aí uma outra pessoa lá na ponta do corredor do hospital, que não é evangélico, não é nada, ouve, pede oração. Aí você vai lá, prega a palavra. Isso é um privilégio que só crente tem. E por isso que no próximo sábado, já estou botando meu carro à disposição. Eu acho que já tem a irmã Eliane, não sei se a Zuleide vai poder ir. Zuleide, ainda tem mais 2 vagas no meu carro, tá? Pastor Carlos vai, tem mais 3 vagas. Não vou fazer leilão aqui não, mas vou botar depois lá no grupo para saber quantos carros vão. Iremos estar levando essa mensagem ali, ajudando a Igreja Batista em Parque Vila Isabel, aqui pertinho da gente, a levar essa mensagem de fé, de esperança, de amor. Eu vou estar dando as orientações no grupo junto com a Rosana, porque tem muita gente que não conhece esse Deus. Como foi falado pela manhã, tem muita gente que busca sinais e prodígios, buscam todo o sentido da vida somente nesta vida e perde o que é mais importante. E Jesus chama de louco. João capítulo 6, eu vou ler exatamente o texto que nós lemos hoje pela manhã. Jesus, diante da loucura daquele povo, buscando o pão que perece, Jesus diz quem Ele é. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. E olha que coisa fantástica que nós vamos anunciar no sábado, lá nessa igreja, na comunidade ali, quando digo comunidade ao lado da igreja, e que nós precisamos anunciar todos os dias da nossa vida. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Precisamos anunciar Jesus. É urgente. Ele continua: este pão é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. É anunciar que Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário para satisfazer a maior necessidade que nós temos, que é a paz. E nesse momento em que nós devolvemos os nossos dízimos, nós vamos falar assim: Senhor, eu reconheço que tudo que eu sei, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence ao Senhor. E através desse dízimo eu quero manter a obra do Senhor. É através do seu dízimo que cestas são feitas. É através do seu dízimo que às vezes medicamentos são comprados. É através do seu dízimo que pessoas que estão passando necessidade do pão físico são alcançadas. Mas acima de tudo, você não está fazendo um favor, você está apenas devolvendo algo que pertence ao Senhor.
Então, se você veio preparado para isso, está disposto, aqui tem a casinha aqui em cima. Pastor Carlos fez até um vídeo, né? Quem não sabe, essa casinha aqui é para levarmos a nossa oferta para o Lar Batista. E nós estamos programando aí ao longo desse trimestre ainda de fazermos uma visita no Lar Batista. Também no Lar Batista, a gente vai depois. Primeiro a gente vai na Casa da Amizade. Por isso eu acho Casa da Amizade. Essa caixinha é da Casa da Amizade. Eu já estou pensando no segundo momento. Você não fica vermelho não, pastor? Estou pensando já no segundo momento, que é o Lar Batista, mas o primeiro momento é a Casa da Amizade. Mas que você faça isso, não temor, nada disso. Eu vejo ali meu colega ali, o corredores cristãos, né? Ali com a camisa da corrida, né? Que nós possamos ter reverência, mais reverência. A igreja de Cristo tem perdido a reverência. A igreja de Cristo tem perdido valores. Estamos igual esse texto aqui, discutindo por pão que perece, mas ele é o pão que desceu do céu e deu sua vida por nós. Se você entende isso, quer que outras pessoas sejam alcançadas por Jesus com forma de gratidão, amor, vamos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas, e logo depois vamos estar orando uns pelos outros. Demorei tanto que até a Bia sentou. Possamos sempre agradecer ao nosso Senhor por tudo que Ele faz, tem feito. Que Ele fez, faz e irá fazer. Já devolvemos os nossos dízimos. Agora é o momento de nós nos derramarmos do Senhor. Vou pedir para o Dudu botar essa última letra da música na projeção. Primeira estrofe. E às vezes eu me pergunto, e vocês sabem disso, sou grato a Deus. Segunda-feira que passou, dia 27, eu fiz um ano que Jesus me ressuscitou. Eu considero a ressurreição que Jesus fez. Eu me pergunto, como agradecer o que Jesus fez por mim? Bênçãos sem medidas em provar o seu amor sem fim.
nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. E não é financeiro, gente, é vida, é a nossa dedicação, é o nosso tempo, é o nosso abraço, é o nosso amor. A Lair, sexta-feira, fez a biópsia, né? Já encaminhou, está aguardando. Gilza, o seu tratamento. Raimunda vai operar. Sexta-feira tive com Simone Silva. Tantas outras pessoas que temos que agradecer. Porque na música que foi cantada aqui, e o Bruno, toda vez que toca essa música, ele olha para minha cara, porque sabe que mexe demais comigo, que é promessa. Porque às vezes, quando nós estamos passando por uma turbulência, parece que o dia não vai, acabou. Mas baseado em Filipenses, ele é fiel, e nós não vivemos pelaquilo que nós vemos, mas nós vivemos pelaquilo que nós cremos. Aqui talvez tenha pessoas, e com certeza tem, que tem a sua dificuldade, está vivendo uma limitação, que está vivendo uma dor, uma angústia, problema familiar. Mas esse que é o pão da vida que desceu do céu e que nos promete da vida, é aquele que caminha conosco durante os nossos vales. Eu queria orar especificamente por essas pessoas que nessa noite querem, esse é o momento da sua entrega, querem entregar toda a sua ansiedade, todo o seu problema, toda a sua dificuldade diante do Senhor. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Alguém também que quer agradecer porque passou pelo vale, como eu estou aqui de pé hoje, mas quer agradecer, fique de pé também onde você está, em nome de Jesus. Amém. Queria chamar o Marcos. O Marcos vai fazer essa oração de gratidão a Deus, também uma oração de entrega a essas vidas que estão de pé, que estão sentadas, tendo a certeza que o pão que desceu do céu há de olhar para cada um desses. O Espírito Santo de Deus está aqui falando aos nossos corações. Que nesse momento Marcos seja instrumento de Deus para abençoar a Deus. Meu Deus, eterno Pai, diante do Senhor, reunido no corpo, Senhor Deus, nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, a vida de cada um, e se dispor nessa noite, inclusive a vida, Senhor Deus, a entregar nas Tuas mãos, Senhor Deus, toda a nossa ansiedade. Senhor Deus, que, como a Tua palavra diz, para que nós coloquemos diante do Senhor toda a nossa ansiedade, e a Sua paz, que excede todo entendimento, guarda nossos corações. Que essa paz, Senhor Deus, se aloje em nossos corações em troca de toda ansiedade e preocupação, Senhor Deus, com a harmonia. Santo Deus, ensina-nos, Senhor, assim como uma criança, a esperar, Senhor Deus, as mãos do Pai, o momento certo, Senhor Deus, que é necessário que nós aguardemos para que o Senhor possa, Senhor Deus, nos abençoar, nos orientar, trazer respostas. No mundo que nós vivemos, Senhor Deus, onde tudo é para ontem, Senhor Deus, não deixamos de levar, Senhor Deus, como uma maré. E as coisas, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, faz com que nós nos coloquemos, Senhor Deus, à mercê, Senhor Deus, da onda. Mas nós queremos, Senhor Deus, estar na rocha, Senhor. Que a onda venha, mas que nós sejamos firmados na rocha, que é o Senhor.
Queremos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, como teu povo, Senhor Deus, nos colocarmos diante de Ti, para que hoje, Senhor Deus, seja um dia que haja um memorial, Senhor Deus, em nossas vidas, Senhor Deus, para todo e sempre. No dia, Senhor Deus, que nos colocamos diante do Senhor e falamos, basta. Queremos, Senhor Deus, que o Senhor dirija as nossas vidas e sejamos, Senhor Deus, o passageiro quieto, Senhor Deus, no cinto de segurança, no abraço do Santo Espírito, Senhor Deus, tendo a plena certeza que quem está na direção não falha, não bate, Senhor Deus, com o veículo que é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós, como teu povo, Senhor Deus, possamos ser referência, Senhor Deus, de tranquilidade e paz, que a paz que excede todo entendimento, Senhor Jesus, que o Senhor Jesus nos disse que no mundo nós teremos aflições, mas que tenhamos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Então nós queremos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, como teu povo, Senhor Deus, nos colocarmos diante de Ti. Pai, tira da mente de cada um aqui a preocupação e troca, Senhor, pela fé e a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E nós te louvamos, Pai, te agradecemos, em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar e tenham certeza que Deus ouviu a sua oração e que o Espírito Santo está recolhendo. E no tempo dele, você verá a resposta do Senhor. Só para confirmar, eu falei de manhã, o pastor Carlos falou, só para confirmar, Daniel já está em casa. Tá? Fez a cirurgia ontem. A Aliceia super nervosa, normal, mãe, né? Super nervosa, mas Daniel já está em casa. Já deve ser que ele fez 4 refeições. Então está normal, né? Voltou a comer, né? A Deus honra, glória a Deus. E agora é o nosso momento com as crianças. Maneco? Acho que só tem você. Não, nós temos um visitante ali. Será que ele vem? Tem pessoal lá embaixo. A Júlia está lá embaixo? Tá. Julinha está lá embaixo? Opa! Pedro. Meu ponto eletrônico já falou que Pedro e Bento estão dormindo. Tiveram uma tarde super. Pode vir! Vem! Não? Vai, Não mamãe. vem com a mamãe, pode vir com a mamãe. Eu sei que você é mentor lá na igreja da mamãe. Vem me ajudar. Não? Então, quando eu passar aí, eu... Ele tem que vir com a vovó. Vovó, vem com o maneco. Não vai vir. Ó, já senti que eu vou sentar com vocês aqui para cantar. Senta aqui do meu lado, vamos lá. A música é super fácil. Qual é o seu nome? Ih, temos mais um Bento. Ai, só pra acabar com a minha cabeça. É 2 Bento, é 2 Benício. Então, Bento, a música é assim, ó. Tum, 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 o seu coraçãozinho é a boa terra pra semente florescer. Tum, 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 Jesus lança semente, mas só frutifica se de fato você crer. Tum, 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 o seu coraçãozinho é a boa terra pra semente florescer. Tum, 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 Jesus lança semente, mas só frutifica se de fato você crer. Mas só frutifica se de fato você crer. Mas só frutifica se de fato você crer. Deus, obrigada, Senhor, pela vida de cada uma dessas crianças. Usa-me para falar da Tua palavra, para falar o que o Senhor quer que elas ouçam da forma como elas vão entender, Pai. Usa também, Senhor, cada um dos professores durante essas semanas, ó Pai, e levanta mais obreiros para estarem conosco ali na Adoralândia. Obrigada, Senhor, por este dia, por esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu ia já chamar o pastor, mas é irmão André.
Boa noite, queridos. É sempre com muito temor diante de Deus poder estar aqui para refletir junto com os amados irmãos a palavra do Senhor. Não tenho nada para oferecer, mas o Senhor é quem vai falar aos nossos corações nessa noite, vai nos edificar, vai nos exortar, vai nos mostrar qual é a sua vontade para cada um de nós. Se vocês puderem abrir o texto que a gente vai refletir rapidamente nessa noite, está lá em Deuteronômio, capítulo 11, dos versos 8 a 17. Deuteronômio 11, dos versos 8 ao 17. Eu coloquei o texto aqui no slide para a gente ler junto, até para a gente poder ter uma leitura uníssona. Mas eu pedi, por favor, que você deixe sua Bíblia aberta, que a gente vai aos poucos, vai lendo os versos e vai refletindo sobre eles. Todos acharam? Deixa a Bíblia aberta aí, vamos ler aqui no slide. Não está passando não. Me ajuda aí, por favor. Pronto, acho que já foi. Foi. Vamos lá, vamos ler juntos? Diz assim: portanto, guardem mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês sejam fortes, entrem e tomem posse da terra para onde estão indo, e para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês e à descendência deles, terra que mana leite e mel. Porque a terra da qual vocês tomarão posse não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram, em que semeavam as suas sementes e depois tinham de regar com o pé, como se a plantação fosse uma horta. Mas a terra da qual vocês tomarão posse é terra de montes e de vales, que bebe a água da chuva dos céus. É terra da qual o Senhor, seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor Deus de vocês estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se vocês de fato obedecerem aos meus mandamentos, que hoje lhes ordeno, de amar o Senhor, seu Deus, e de o servir de todo o coração, de toda a alma, então, no devido tempo, darei as chuvas que a terra de vocês precisa, tanto as primeiras como as últimas, para que vocês recolham o seu cereal, o vinho e o azeite. Nos campos darei pasto ao gado e vocês comerão e se fartarão. Tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane e vocês se desviem, sirvam outros deuses e se prostrem diante deles. Se isso acontecer, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, ele fechará o céu para que não chova e a terra não dará a sua colheita, e em pouco tempo vocês serão eliminados da boa terra que o Senhor lhes dá. Amém? Vamos orar? Senhor, estamos aqui diante do Senhor, Pai, para dizer que nós precisamos de Ti, para dizer que nós queremos ouvir a Tua voz e a Tua palavra é fonte de vida para cada um de nós. Que nessa noite possamos ser edificados pelo Senhor, que a Tua palavra fique profundamente na tábua do nosso coração, e que saiamos daqui diferente da forma como entramos. Saiamos daqui cheios da Tua palavra, cheios da Tua presença. Saímos daqui cheios de Ti, Senhor, para que possamos lá no nosso dia a dia, onde quer que estejamos durante a semana, falar do Teu amor, falar da Tua palavra, falar daquilo que Tu és, testemunhar do Senhor para todos com quem tivermos contato, Senhor. Ajuda-nos a transformar essas palavras que aqui nessa noite iremos ouvir
em prática diária no nosso dia a dia, Pai. Possamos servir ao Senhor onde quer que estejamos. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu fiquei pensando, diante de Deus e diante de tudo que já foi falado aqui, tudo que já foi pregado, porque a gente já está em março, né? Então estamos em janeiro e fevereiro falando sobre semear, sobre o grande tema da igreja. E eu fiquei pensando com Deus, qual é a nossa responsabilidade quando a gente pensa em semear? Pela palavra de Deus, o que ela nos orienta quando a gente pensa em semear? E aí eu fiquei folheando, fiquei olhando, fiquei analisando, fiquei estudando toda a palavra de Deus sobre qualquer circunstância, qualquer atitude que a gente tenha. A gente tem que ter uma atitude de dependência, porque a gente não consegue nada de nós mesmos. Na verdade, a gente não tem nada para oferecer a ninguém. E tem um texto bíblico que vai dizer: sem mim nada podeis. E de fato é isso. Tudo que fazemos, tudo que temos, dependemos de Deus exclusivamente. E semear não foge à regra. Por isso que hoje a gente vai refletir rapidamente sobre esse texto de Deuteronômio com esse tema: semear, uma atitude de dependência de Deus. E aí, só para a gente introduzir aqui, a Bíblia é uma narrativa que Deus cria aqui, todas as coisas. E Ele supre a necessidade dessas coisas. A gente não pode perder isso de vista. A gente tem que entender que Deus, Ele cria, mas Deus também, Ele mantém. Deus, Ele não cria e abandona. Deus, Ele não cria e deixa a sua criação ao acaso, ao léu. Mas Deus cria e sustenta. Ele supre a necessidade de toda essa criação que Ele criou. Ou seja, toda a criação não tem somente origem em Deus, mas elas dependem de quem? De Deus. Vocês já pararam para pensar que existem leis que, se elas forem burladas, todo mundo se acaba? Já parou para pensar nisso? Já ouviu alguém falar sobre isso? Que a Terra, ela gira e ela está exatamente no lugar que deveria estar. Ela não está nem a mais nem a menos, mas ela está no lugar exatamente, porque se a gente mudar para um pouquinho a distância que a gente tem do Sol, no sistema solar, existe um grande cataclisma, né? Por quê? Deus criou e Ele mantém aquilo que Ele criou da forma que nós possamos estar seguros. Ele criou todas as coisas e todas as coisas estão sendo mantidas por Ele. E aí o texto em Romanos 11:33 vai dizer: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Tudo gira em torno de Deus. Nós não temos só a origem em Deus, mas Deus também, nós também dependemos de Deus. Por mais que a pessoa não acredite em Deus, ela depende de Deus. Por mais que ela não reconheça a grandeza de Deus, mas todo mundo depende de Deus. Por mais que as pessoas neguem a Deus, mas toda a criação, ela depende de Deus. Olha o que o Salmo 89:11 vai dizer: teus são os céus, e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude tu o estabeleceste. Deus cria, estabelece, dele pertence todas as coisas. E não só pertence a Deus, mas Deus faz o quê? Cuida de tudo aquilo que a Ele pertence. Olha o Salmo 24:1: ao Senhor pertence a terra, a sua plenitude, o mundo e o que neles habita. Todas as coisas pertencem, todas as coisas são de Deus. E todas as coisas, por pertencerem a Deus, dependem de quem? De Deus. O ecossistema, ele é mantido por Deus. Por mais que o ser humano, ao longo dos anos, vem tentando destruir, e só não destrui ainda porque Deus tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, não deixa o pior acontecer, porque Ele criou e Ele
sustenta. E aí, pensando nesse princípio de que nós viemos de Deus, e de que nós dependemos de Deus, o texto de Deuteronômio vai dizer exatamente isso, nesse momento histórico, que o povo está saindo daquela peregrinação pelo deserto e ele está prestes a tomar posse da promessa que foi feita a Abraão lá atrás, que é tomar posse da terra prometida. E Deus mostra exatamente isso para eles, mostra que para eles semearem, eles precisam o quê? Depender de Deus. E no primeiro aspecto que a gente vai analisar aqui, e são 3 no total, a gente vai analisar o contexto, uma história de dependência de Deus. A gente vai ver aqui nos versos 8 e 9, o livro de Deuteronômio relata uma parte significativa da história do povo de Israel. Porque ele está mostrando ali que o povo de Israel, ele chegou até naquele lugar ali, prestes a tomar posse da terra prometida, porque Deus estava com eles. Toda a história do povo é uma história da revelação de Deus, do sustento de Deus, do livramento de Deus. É uma história. Israel sem Deus não é absolutamente nada. Então, quando a gente olha para o contexto, quando a gente olha para a história, a gente vê, assim como o povo de Israel dependeu de Deus, nós também devemos o quê? Ter uma consciência de que, embora a gente, muitas das vezes, quando nós não éramos cristãos, nós não reconhecemos Deus como nosso Deus, mas a nossa história é uma história também de dependência de Deus. Lá quando nós éramos no mundo, lá quando a gente não tinha temor a Deus, mas mesmo assim Deus estava o quê? Agindo por meio da nossa história. Se nós chegamos até aqui, é porque a mão de Deus nos conduziu até esse lugar. Consegue reconhecer que a nossa história, ela não é uma história sem Deus. A nossa história é uma história de um Deus de amor que cuidou de nós, e nós só estamos aqui por conta e por causa dele. A nossa história não pode se desvincular em nenhum momento. André, eu só tenho 1 ano de convertido, não importa. Os anos que nós não éramos convertidos, mas Deus estava cuidando de nós. O texto somente vai dizer, antes de ser formado no ventre da minha mãe, Deus já cuidava. Deus tinha um propósito. Deus é um Deus que está na nossa história. Deus é um Deus que faz parte da nossa história. Deus, ele não está distante de nós, mas Deus está conosco. Esse é o significado de Deus Emanuel. É o Deus conosco. Essa história só foi possível porque o povo vivia a dependência de Deus. Ou seja, eles foram sustentados por Deus. O povo só chegou naquele lugar ali porque eles reconheciam que não tinha nenhuma outra fonte de vida senão Deus. Nós precisamos reconhecer isso, que o nosso semear, a nossa atitude de semear é uma atitude de quê? De dependência de Deus. A nossa atitude de quê? De reconhecer que a nossa semeadura só vai ser possível se Deus estiver na nossa história. A gente reconhecer que Deus está na nossa história. Se nós reconhecermos que Deus está na nossa história. Semear só é possível quando reconhecemos a ação de Deus em nossas vidas. Ninguém consegue semear se não reconhecer que só podemos fazer se Ele estiver conosco. E se a gente semear sem fazer esse reconhecimento da ação de Deus em nossas vidas, o que vai acontecer? A gente não vai conseguir ver os frutos da nossa semeadura. Deus é aquele que nos dá condições na nossa história em que nós possamos semear e ver os frutos. Território. Olha que legal. O lugar
depende de Deus. Isso é muito interessante porque aqui nos versos 10 ao 12, você vai ver Deus falando, diferente do território do Egito, na terra prometida, semear necessitava diretamente de Deus. Então existe lá no Egito o rio Nilo. Então o rio Nilo tinha até uma forma de você fazer o plantio dentro do próprio rio e às margens do rio. Por isso que ele fala que quando você passa, é como se você passasse o pé, porque existiam umas valas que você tampava e as valas você passava a perna, o pé, e essa água ia regando a plantação. Só que ele está dizendo o seguinte, diferente lá da terra do Egito, a terra que vocês vão entrar, a terra prometida, a terra que eu te dei, a terra que mana leite e mel, é diferente. Por que é diferente? Porque é uma terra que vai depender exclusivamente de mim. Assim como a sua história sempre dependeu de mim, Deus vai falar, agora nessa terra vocês vão depender exclusivamente de mim. Conhecer a água necessária à plantação, né? A terra de Deus, por meio das chuvas, em seu devido tempo, fornecia a água necessária à plantação. Então ali, diferente do Egito, a plantação, o semear na terra prometida, não vai depender mais do rio Nilo. Vai depender de quê? Exclusivamente das chuvas. E aí eu trouxe um mapa bem interessante, porque aqui a gente vai ver tem um mar Mediterrâneo. Consegue, deixa eu ver se vai funcionar aqui o meu ponto. Não está funcionando. Consegue perceber que existe uma área verde do lado do mar Mediterrâneo? Então a gente tem esse mar Mediterrâneo. Aqui em cima a gente tem o mar da Galileia, que é na parte norte. Você vê que do lado do mar da Galileia também tem uma parte verde, tá vendo? No meio, tá vendo a parte verde? Ali é o Rio Jordão. E embaixo, não é uma parte tão verde, né? Porque é um mar morto, é um mar salgado. Então não tem a parte verde. Então ele está dizendo que essa área, que tem muito menos área verde do que a área, ou seja, tem muito menos área verde, tem muito menos áreas para plantio, porque ali, tá vendo, consegue ver no meio, ali tem muito mais área, a área marrom, né? A área bege, é muito mais área, sem condições de plantio, porque não está perto do rio, porque aquela área ali é uma área montanhosa. Por isso que ele vai dizer aqui no texto, né? Então, eu estive no monte como nos primeiros dias, 40 dias, não, 11, desculpa, li errado. Porque a terra que entrais possuir não é como a terra do Egito, onde saísse semeado, a tua semente regavas com o teu pé como uma hora. Mas a terra que passais a possuir é a terra de que? Montes e vales, no verso 11. De montes e vales. E nesses montes e vales, não tinha como você fazer como no rio do Egito, no rio Nilo, lá no Egito, porque o rio ficava próximo à plantação. Para você pegar água, ou do mar Mediterrâneo, ou do rio Jordão, você tinha que pegar e subir a montanha, para você plantar lá em cima. Então, para poder chegar água, para você poder para regar essa plantação que você semeou em cima da montanha, o que você precisava? Da chuva. Olha que interessante aqui essas imagens. Aqui é a imagem dos montes, dos vales. Está vendo a área verde? Não tem área verde. Olha um pouquinho de área verde que tem. A maior parte da região que eles estavam entrando era a região que precisava de quê? Da chuva para regar o que estavam semeando. Pouquíssimas partes você conseguia fazer o plantio. Só quando estava perto do Rio Jordão, mar Mediterrâneo, você tinha região de plantio. Mas nas montanhas, que a grande parte do território que eles estavam entrando, não tinha o quê? Condições as mesmas condições e facilidades que tinha lá no Egito, perto do rio Nilo. Então eles dependiam de quê? Da chuva. Se eles dependiam da chuva, e quem manda a chuva? Necessariamente eles dependiam de Deus. Recurso.
é o terceiro e último. Os meios são providos por Deus. A gente viu que a história, a nossa história é uma história com Deus. A gente viu que o território que eles estavam é um território que dependia de quem? Para semear, que dependiam da chuva que era mandada por Deus. E os recursos também. Os meios são providos por... Os meios para semear são providos por Deus. Olha o que diz o 13 ao 18. A dependência está relacionada ao amor e ao serviço. Isso é muito interessante porque para poder semear, você tinha que fazer o quê? Esforço. Não tem que fazer esforço para semear? Porque em casa dormindo, ninguém come, porque tem que trabalhar. E o trabalho deles era fazer o quê? Semear. Para dar semente à terra, vir a chuva, subir a planta, nascer, dar frutos, ter o que comer. E eles precisavam se esforçar para isso. E aí eles precisavam o quê? Uma relação de amor e serviço. Por que de amor? Porque semear, quando eles semeavam, os mais velhos semeavam, o fruto da produção, o fruto do que eles comiam, era para todos, para os idosos e para as crianças que não tinham condição de semear. Os adultos semeavam para aqueles que não podiam também, e era um serviço. No entanto, não está o que em nós o amor e o serviço. Eles foram dados o que a nós. E nós fazemos o que? Somente compartilha. Você tem que reconhecer que os recursos não estão em nós, mas os recursos são dados a nós. Para que, dado a cada um de nós, nós façamos o quê? Possamos compartilhar. Olha o que diz 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Os recursos, eles não são nossos, mas os recursos são providos por Deus. Os recursos são providos por Deus e esses recursos que nós utilizamos para semear. A semente não é nossa. A semente do amor, a semente do serviço, a semente da misericórdia. Isso não está em nós, mas isso nós recebemos de quem? De Deus, e isso nós compartilhamos. Olha o que diz 1 João 4,10. Nós amamos porque Ele não está em nós. A gente não dá o que temos, a gente dá o que nós recebemos. Então, nesse sentido, quem que provê o recurso para semear? Deus. Mais uma vez, nós dependemos de Deus. Ninguém semeia, ninguém tem condição de semear de si mesmo. Nós só semeamos porque um dia foi dada a semente para nós. Se nós fazemos algo por alguém, fazemos porque um dia Deus fez por nós. Não está em nós, e a gente precisa reconhecer isso. Está em Deus, e Deus nos confiou para que nós possamos compartilhar. E olha que interessante, né? No devido tempo darei as chuvas que a terra de vocês precisa, tanto as primeiras como as últimas. Quem é que vai dar? Deus vai dar. Não está em nós. Nós dependemos totalmente de Deus. Se alguém bate no peito e diz, eu posso, eu consigo, eu dou conta, é um mentiroso. Porque de nós mesmos não temos nada. Tudo vem de Deus. Nós dependemos totalmente e exclusivamente de Deus. As primeiras chuvas para o plantio. Não sei quem já foi ou já teve a experiência de ir na roça e conhecer como é a questão do plantio. Primeiro você tem que arar a terra. Tem um esforço para você arar a terra. Você prepara a terra e você planta. Tem até um filme, Fé com Batatas. Não
vocês todos já, é um filme já antigo, que fala sobre a questão do plantio. E a batata é um alimento, um plantio que você não sabe se ele deu certo, porque ele dá por baixo da terra, ele é uma raiz, né? Então, no lugar, todo mundo plantava o alimento que todo mundo via fora da terra. E esse cristão foi plantar batata. É um filme, depois procura, acho que é Fé com Batata, no filme. Achou? Qual é o nome do filme? Fé com Batata. É muito interessante, é um filme evangélico cristão, vale a pena ver. Tá? É um filme já antigo, já, acho que 2010, 2008, vale a pena ver. E ele plantou, todo mundo achando que não ia dar certo. Ele colocou a sua fé no Senhor. E é isso. Aquela terra seca, que vocês viram, terra seca, em cima da montanha. Ele preparou a terra e fez o que a semeadora? Fé como batata. Fé como batata. Depois coloca no grupo da família. Depois eu coloco no grupo da família. E é interessante porque ele se esforçava e foi lançando a semente. E é um ato de fé. Foi lançando a semente naquela terra que ele preparou, mas ele tinha que depender de quem? De Deus. Porque é isso que Deus está falando. Eu vou dar as primeiras chuvas. Você vai lançar a sua semente, que é um ato de fé. E eu vou dar aqui a chuva. E a chuva para poder o quê? Iniciar o plantio. E depois de uma última chuva, que é a chuva o quê? Do amadurecimento. Para poder crescer aquilo que foi semeado. E aí vem essas últimas chuvas para poder o quê? Dar os frutos. Mas tudo era dependendo de Deus. É interessante porque a gente precisa fazer. E aí eu fico pensando assim, qual é a nossa responsabilidade em semear? E aí, para concluir, para concluir, a gente viu 3 aspectos da semeadura: o contexto, o território e o recurso. Independente de qual seja o nosso contexto histórico, independente de qual seja a nossa história de vida, independente de qual seja o lugar onde a gente esteja, independente do território, independente se a terra é árida, independente se a terra é montanhosa, independente dos recursos que nós temos. Talvez você vai dizer assim, eu nem sei ler direito. Mas eu só consegui concluir o ensino fundamental. Eu só consegui concluir o ensino médio. Às vezes você vai dizer, mas eu moro num lugar tão difícil. Você vai dizer, não, mas a minha casa é pequena. Você pode dizer assim, mas eu nem carro eu tenho. A gente tem essa mania de dar muitas desculpas, né, para não semear. Mas a palavra de Deus está dizendo o seguinte: independente de qualquer coisa, devemos semear. Porque não depende de nós, depende de quem? De Deus. Deus só quer que a gente tome uma atitude. Que a gente levante nossas mãos e diga para Ele: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Envia-me a semear. Semear não é ter um histórico, não, porque eu tenho um currículo. Tem gente que fala isso, né? Porque eu tenho uma caminhada cristã. Porque eu tenho 20 anos de igreja. Semear não é estar no melhor lugar. Independente se a gente mora numa comunidade muito perigosa. Independente se a gente mora num prédio com várias pessoas que se dizem ateus. Independente se a gente está numa faculdade em que ensinam que Deus não existe.
Independente se a gente tem uma família, a gente é o único cristão. Semear não é estar no melhor lugar. Semear também não é ter as melhores ferramentas. Às vezes nós falamos isso com Deus. Deus, eu não tenho nada. Deus, eu não sei fazer. Mas a verdade é que a gente precisa reconhecer que a gente não tem nada mesmo. Que a gente não tem ferramenta. Porque tudo que for necessário está em Deus, não está em nós. Então semear não é ter um currículo, uma história. Semear não é estar no melhor lugar. Semear não tem as ferramentas necessárias. Semear é depender de Deus. Se nós não reconhecermos que semear é depender de Deus, nunca conseguiremos semear. Nesse sentido, quem pode semear? Qualquer pessoa. A pessoa aceitou Jesus hoje, ela pode semear, André? Pode. Porque Deus pode usar ela. Eu vou te dar um exemplo bíblico disso. A mulher samaritana. A mulher samaritana acabou de reconhecer e viver uma experiência tremenda com Jesus. E ela falou, não, calma aí, que eu vou falar para os outros. Ela semeou. Aquele endemoniado, ele falou, Senhor, Jesus, deixa eu ir contigo. E aí Jesus falou para ele, fica aí, você precisa semear. E olha que ele tinha um histórico ruim. Ele estava numa terra que era Gadara, criação de porcos, não era animal impuro para os judeus. Ele não tinha ferramentas, mas o que ele tinha era a única coisa necessária. Ele tinha Deus. Muitas vezes coloca muitas limitações para semear. A gente fala para Deus que porque isso, porque aquilo outro. Mas na verdade uma coisa só nos basta. É ter Deus. É depender de Deus. Que a nossa semeadura ela será muito frutífera. Que a gente possa se despir de tudo que a gente tem para depender exclusivamente de Deus em tudo que a gente faz. Não só semear, mas tudo que a gente for fazer na vida, mas que a gente dependa exclusivamente de Deus. É o ano que a gente está propondo refletir sobre semear o amor, a esperança e a fé. E que a gente possa, nesse ano, reconhecer, de tudo que a gente tem aprendido até agora, tudo que façamos dependendo de Deus. Porque de nós não temos nada para oferecer, mas tudo que temos é aquilo que recebemos de Deus. Independente do nosso histórico, independente do lugar onde a gente estiver, independente se a gente tem habilidade ou não, mas Deus pode prover todas as coisas para nós, quando nós tomarmos a atitude de dizer, Senhor, estou aqui, envia-me a mim. Esse ano e todos os outros, possamos viver para semear, assim como vivemos para depender de Deus. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor e nós vamos dizer, após tudo que o André falou, preciso de Ti. E nós diremos ao Senhor,
em louvor, nós cantaremos o quanto nós precisamos do Senhor. Creio que quase todos aqui conhecem esse louvor. Então, enquanto nós cantamos, nesse primeiro momento, faça uma reflexão sobre o que o André nos trouxe. Como bem o André falou, será que nós estamos prontos para semear, sair pelos campos e falar da palavra de Deus? Pense nisso.
André, ele quebrou os nossos argumentos para não participar sábado do evangelismo. Se alguém estava pensando em não ir porque tinha alguma desculpa, o André bagunçou a vida da gente. Então, quer dizer que todos nós vamos, a não ser que haja realmente um impedimento real. Na dependência de Deus, pregar o Evangelho, porque ali há muitas vidas que precisam de Jesus e nós precisamos de Jesus para ir lá. Que bom, obrigado. Eu estava arranjando uma desculpa, mas o André não deixou eu arranjar desculpa não. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Santo Espírito possa nos acompanhar em nossa vida, em nome de Jesus. Que nós tenhamos uma boa semana na dependência de Deus. Na dependência de Deus. Que Deus nos abençoe.